Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Pedimos que curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam naqueles que não forem inscritos. Estejam conosco nas nossas atividades, todas as segundas-feiras às 20 horas, Evangelho no Lar. Às terças-feiras, Evangelho presencial às 19h30 e radiação online presencial às 20h30. E todos os sábados, a nossa reforma íntima das 15 às 17 horas. Segue o nosso endereço, aqueles que querem conhecer nosso caso pessoalmente. O nosso telefone para contato, para dúvidas ou para informação. Siga-nos também no nosso canal no Instagram. E segue o nosso QR Code da nossa conta bancária para aqueles que querem contribuir financeiramente auxiliando o nosso trabalho. Vamos então fechar os nossos olhos para a nossa oração. Pai de amor e de bondade, querido Mestre Jesus, benfeitores da espiritualidade superior responsável por essa atividade do Evangelho no Lar, que possa nos auxiliar nesse trabalho, nossos benfeitores, que possam nos auxiliar com a inspiração e a intuição, para que consigamos extrair o máximo de aprendizado dessa lição e consigamos colocar em prática na nossa vida, na nossa família. Convidamos também para estar conosco realizando esse Evangelho os nossos irmãos da espiritualidade que permeiam a psicosfera do nosso lar, que convivem conosco, que nos influenciam, que ora também influenciamos e que de forma direta ou indiretamente estão ligados a nós, ao nosso lar, para realizar também esse Evangelho em seu próprio benefício. Que assim seja. Hoje nossa lição é a lição de número 45, o anjo da limpeza. Adélia ouvira falar em Jesus e tomara-se de tamanha paixão pelo céu que nutria um desejo único, ser o anjo para servir ao Divino Mestre. Para isso, a boa menina fez-se humilde e crente, e quando se não achava na escola, em contato com os livros, mantinha-se na câmara de dormir em preces fervorosas. Cercava-se lindas gravuras em que os artistas do pincel lembravam a paisagem do Cristo entre os homens, e em lágrimas repetia: Senhor, quero ser tua, quero servir-te. A mãezinha, em franca luta doméstica, embalde convidava-a aos serviços da casa. Adélia sorria abraçando-se a ela e reafirmava o propósito de preparar-se para a companhia do divino amigo. A bondosa senhora, observando que o ideal da filha só merecia louvores, deixava-a em paz com os estudos e orações de cada dia. Meses correram sobre meses e a jovem prosseguia inalterável, orando sempre, suplicando ao Senhor a transformar-se no anjo. Decorridos 2 anos de rogativas, sonhou certa noite que era visitada pelo Mestre amoroso. Jesus envolvia-se em vasta auréola de claridade sublime. A túnica luminosa, a cair-lhe dos ombros com graça e beleza, parecia de neve, coroada de sol. Estendendo-lhe a destra, compassiva, o Cristo observou-lhe: Adélia, ouvi tuas súplicas e venho ao teu encontro. Desejas realmente servir-me? Sim, Senhor, respondeu a pequena, inflamada de comoção jubilosa, convencida de que o Salvador a conduziria naquele mesmo instante para o céu. Ouve, tornou o Mestre docemente. Ansiosa de pôr-se a caminho do paraíso, a jovem replicou, reverente: Dize, Senhor, estou pronta. Leve-me contigo. Sinto-me aflita para comparecer entre os que retêm a glória de servir-te no plano celestial.
O Cristo sorriu bondoso e considerou: Não, Adélia, nosso Pai não te colocou inutilmente na terra. Temos enormes serviços neste mundo mesmo. Estimo tuas preces e teus pensamentos de amor, mas preciso de alguém que me ajude a retirar o lixo e os detritos que se amontoam não longe da tua casa. Meninos cruéis prejudicaram a rede de esgoto, a pequena distância do teu lar. Aí se concentra perigoso foco de moléstias, ameaçando trabalhadores desprevenidos, mães devotadas e crianças incautas. Vai, minha filha, ajuda-me a salvá-los da morte. Estarei contigo, auxiliando-te nessa meritória tarefa. A menina preocupada quis fazer perguntas, mas o mestre afastou-se de leve. Acordou sobressaltada. Era dia. Vestiu-se à pressa e procurou a zona indicada. Corajosa, muniu-se de desinfetante, armou-se de enxada e vassoura, pediu a contribuição materna e o foco infeccioso foi extinto. A discípula obediente, todavia, não parou mais. Diariamente, ao regressar da escola, punha-se a colaborar com a mamãe em casa, zelando também, quando lhe era possível, pela higiene das vias públicas e ensinando outras crianças a serem tão cuidadosas quanto ela mesma. Tanto trabalhou e se esforçou que, certo dia, o diretor do grupo escolar lhe conferiu o título de Anjo da Limpeza. Professores e colegas comemoraram festivamente o acontecimento. Chegada a noite, dormiu contente e sonhou que Jesus vinha encontrá-la de novo. Nimbado de luz, abraçou-a com ternura e disse-lhe brandamente: Abençoada sejas, filha minha. Agora que os próprios homens te reconhecem por benfeitora, agradecendo-te os serviços que me prestas diariamente, anjo da limpeza na terra, serás anjo da limpeza no paraíso. Em lágrimas de alegria intensa, Adélia despertou feliz, compreendendo cada vez mais que a verdadeira aventura reside em colaborar com o Senhor nos trabalhos do bem em toda parte. Essa lição, o anjo da limpeza, é mais uma lição para nos fazer analisar sobre a nossa responsabilidade de estarmos na Terra. Nessa lição, a Adélia, que é uma jovem, que aprendeu sobre os ensinamentos de Jesus, e então ela nutria o desejo de se tornar um anjo e de estar ao lado do Divino Mestre e de servi-lo. Ela se tornou humilde e crente, porém, ela achou que esse servir, seria apenas quando ela tivesse se tornado um anjo lá no céu. Apesar da sua mãe, muitas vezes, falar para ela, auxiliá-la na limpeza do lar, auxiliá-la nos serviços domésticos, a menina dizia que não tinha como auxiliar a mãe porque ela necessitava tornar-se um anjo para ir para o céu. E a mãe, então bondosa, deixava com que a filha não auxiliasse, porque o propósito dela era louvável. E então os meses correm e a menina sempre nessa rogativa e não se torna um anjo, não vai para o céu e nem auxilia a sua mãe. Ela então, por 2 anos, pediu, e Jesus então veio através de um sonho. Ela sonhou com Jesus para mostrar o que ela estava errando nesse caminho. Porque muitas vezes a gente também quer ir para o céu,
Muitas vezes a gente recebe os ensinamentos de Jesus e a gente realmente quer se modificar por esses ensinamentos. E nós acreditamos que tornar-se anjo é algo que de repente eu muito peço, eu estou rezando, estou em uma conexão com o Mestre e de repente eu me torno santo. Mas será que é assim que a gente se transforma santo? Será que a água suja se torna limpa só porque a gente passa ela através de um recipiente para o outro? E o teor da água, ela não tem que ser filtrado para ela se tornar limpa? Certamente que sim. Assim também é o nosso coração. Nós não vamos modificar o nosso coração só porque são belas as palavras do Mestre, só porque muito tocaram o nosso coração e muito nos comoveu os seus ensinamentos, porque temos um desejo tremendo de nos tornarmos santos e de estar ao lado dele, por causa do que ele realizou e do que ele nos prometeu. Ele nos prometeu o reino dos céus, mas também nos prometeu que nós estaríamos ao lado dele com muito trabalho e dedicação, e nos lembrou que o seu reino não é desse mundo. Então, nós não nos tornaremos anjos nesse mundo. Aqui, o anjo da limpeza, o título que a Adélia recebeu, um título simbólico dado na terra, mas pelo trabalho que ela desempenhou. E a Adélia, então, no sonho, a pedido de Jesus, após trabalhar, ela adquire esse título, a custo de muito trabalho e dedicação, e que ela passa a auxiliar, inclusive, sua mãe, a sua comunidade, sua escola. Assim também seremos nós. Nós não adquiriremos o título de bondoso, de paciente, de perfeito, de anjo, apenas porque nós desejamos e rogamos a Deus todas as noites para que assim seja. Nós temos que fazer a nossa parte, temos que desempenhar o nosso trabalho. É importante, eu posso pedir a Deus? Sim, eu posso pedir a Deus força, coragem, perseverança, resiliência, para que muitas vezes aquilo que está faltando em mim, coragem, Ele, através dos meus benfeitores, supra e me auxilie. Mas eles não podem me tornar santos sem que eu faça a minha parte simplesmente porque eu peço. Uma criança, quando ela nasce e ela ainda não sabe caminhar, ela não vai aprender a andar sem que ela se levante e dê os primeiros passos. É necessário que ela se levante, fortaleça suas pernas e comece a dar os primeiros passos. Os pais auxiliam ela para que ela consiga se manter em pé, até as suas perninhas se tornarem fortes o suficientes para caminharem e ela então consiga caminhar por si mesma. Nós também receberemos o auxílio dos nossos benfeitores, dos nossos irmãos mais velhos, da espiritualidade superior, de Jesus, até que as nossas pernas sejam fortes o suficiente para que nós consigamos carregar o peso da vida e consigamos então por nós mesmos dar os nossos passos rumo à espiritualidade superior. Nossa transformação moral se inicia através de nós. Primeiro da nossa vontade, do nosso empenho em fazer com que a nossa vontade torne-se então uma verdade. É verificando em mim aquilo que eu necessito modificar dentro do meu coração para que eu consiga alcançar os ensinamentos na integralidade.
O Mestre, os seus ensinamentos, os seus exemplos, os irmãos mais velhos, serve para que nós o olhemos e vemos a distância que existe entre nós e eles, para que nós consigamos chegar até eles, e não para que nós olhemos para eles e pedimos, para conseguirmos chegar até eles simplesmente por pedir. Isso não vai acontecer, isso não é justiça, isso não é bondade. Para a gente analisar, colocaria um exemplo assim: duas pessoas. Uma pessoa que ora muito, mas que continua sua vida inalterável, continua os seus vícios, seus desvios de conduta, de caráter, de moral. Nada se modifica através dos ensinamentos, mas toda noite não deixa de pedir para se tornar anjo. E uma pessoa que quase não ora, que a vida dela é servir, é trabalhar, é fazer a sua reforma íntima se modificar. Ela não perde tempo rezando, orando, porque a própria existência dela já é uma oração. Qual dos dois você acha que é mais meritório que se torne anjo? Aquele que reza toda noite, mas que não faz nada nem por ele, nem por qualquer pessoa, nem para os próximos a ele? Ou aquele que não pede, que não reza, que não nem uma oração, uma prece sequer menciona, mas que a vida dele é uma oração, uma constante ação no bem, se modificando, se transformando e auxiliando aqueles que dele necessitam? Qual você acha que merece o título de bondade, de anjo? Aquele que pede ou aquele que faz? Com certeza aquele que faz. Porque Jesus sonda, Deus sonda no íntimo do nosso coração a nossa intenção ao nosso pedido. E Ele sonda também se estamos realmente empenhados. E o nosso empenho, ele vem do quanto nos movemos para esse propósito e não do quanto nós pedimos nesse sentido. É o quanto nós nos trabalhamos, nos aprimoramos, nós vamos evoluindo nesse sentido. Para que eu torne santo, anjo, eu não vou conquistar esse título numa única existência, até porque as minhas sombras não se transformarão em luz em uma única existência. Não foi numa única existência que elas se transformaram em sombra, e não será numa única existência que elas se transformarão em luz. Mas eu posso, numa única existência, sim, entrar no caminho da santidade. Basta que eu esteja no caminho, que eu esteja a caminho da santidade. Estar a caminho não é ser santo, não é ter uma conduta plenamente perfeita com os ensinamentos de Jesus. Estar a caminho da santidade, ser santo no nosso mundo, é você se empenhar nesse processo de santidade. É o máximo de dedicação que possa fazer nesse sentido. Por exemplo, nenhum homem bom que esteve no nosso mundo podemos dizer que eram santos. Santos no sentido amplo, anjos, mas podemos dizer que eram homens que estavam no caminho da santidade e que por isso nós os consideramos santos. Não que as suas condutas fossem inteiramente perfeitas, porque há muitas classificações de santidade, há muitos níveis de evolução dos espíritos. E aqui, naquilo que nós temos de conhecimento, não houve nenhum que fosse maior do que Jesus Cristo.
o nosso grande mestre, que deixou o caminho, a direção para como fazermos para conseguir então ser como ele. E todos os seus discípulos seguiram esse caminho. Não são ainda anjos, não foram ainda perfeitos em todas as suas ações, como o mestre foi, mas com certeza se desempenharam o máximo da sua capacidade naquela reencarnação possível para chegar o mais próximo desse objetivo. Então foram santos nas suas intenções e nas suas ações de aproximação da santidade. E essa jovem Adélia percebeu, através dos sonhos com Jesus, qual era o papel dela na Terra. Porque Jesus a lembrou de que ninguém está na Terra à toa. Não estamos na Terra simplesmente porque não tínhamos nada para fazer no mundo espiritual e descemos então à Terra. Pelo contrário, nós estamos na Terra porque há muito a ser feito, há muito trabalho a ser feito. Muitos foram os que foram chamados para esse trabalho, mas poucos os que ouviram o clamor desse trabalho, poucos os que compreenderam a amplitude do trabalho e pouquíssimos os que desempenham realmente esse trabalho. Então, qual é esse trabalho? É eu realizar ao máximo o que eu necessito fazer dentro das minhas possibilidades, onde eu me encontro. Há muitos que o grande trabalho a ser desempenhado é no ambiente familiar, é desenvolver ali o máximo do sentimento de amor que pode ser desenvolvido na Terra, porque muitas vezes é ali no ambiente familiar que estão os seus maiores inimigos, os seus maiores desafetos. Então é ali que tem que desenvolver o perdão 1000 vezes, 70 vezes 7 cada erro, como Jesus ensinou, o sentimento de amor, de bondade. É ali no lar que ele vai se transformar em um ser humano melhor, tendo próximo a ele aqueles seres humanos difíceis de conviver, que muitas vezes exigem dele, despertam nele o pior, porque as remanescências nossas ainda se encontram em nós, e é ali que vou desempenhar esse trabalho dentro de mim, porque o mundo fora não se transformará sem que o mundo dentro, o mundo interno, o mundo íntimo de cada um se transforme. Então, é promovendo essa mudança dentro de mim. Adélia se tornou humilde aqui na lição, reconhecendo a sua fragilidade, a sua pequenez. Nós temos que reconhecer os nossos erros, nossos defeitos. Nós não mudamos aquilo que nós achamos que não temos que mudar. Nós não mudamos um defeito sem que a gente considere que aquilo seja um defeito. Nós não modificamos as nossas ações sem que a gente compreenda que elas são ações equivocadas. Nós não nos observamos sem que a gente realmente olhe com um olhar atento para verificar em nós a nossa conduta. Muitas vezes a gente se incomoda, se irrita com a conduta do outro, e que muitas vezes essa conduta que a gente se irrita é porque também está em nós, através do espelho a gente se identifica, mas porque está em nós. Então nós não deveríamos incomodar por ele estar no outro, mas sim por eu ver no outro que também está em mim.
e a mim eu posso modificar. Ao outro eu não posso modificar. Cabe a ele se modificar. Mas eu posso me modificar. Isso cabe a mim. Então, realizando essa mudança dentro dos nossos corações através dos ensinamentos de Jesus, e só então nós trabalhando as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, trabalhando onde eu estiver, se eu sou convidada a trabalhar dentro do meu ambiente de trabalho, muitas vezes o meu lar é tranquilo, mas o meu ambiente de trabalho é onde meu grande desafio. Eu trabalho muitas vezes num lugar hostil, de pessoas muito egóicas, onde o ego, o orgulho, a vaidade é aflorada, onde a corrupção muitas vezes corre solto, e eu tenho ali então um grande desafio, que é me manter humilde, ético, moral e desempenhar a minha função mais próxima dos ensinamentos de Jesus que eu puder desempenhar. Ser um verdadeiro cristão dentro da minha profissão, porque muitas vezes é na nossa profissão que nós vamos desempenhar os nossos grandes trabalhos, os nossos grandes desafios. É onde eu vou conseguir modificar e auxiliar o outro pelo meu comportamento, pelas minhas ações. Então, eu necessito ser cristão nesse ambiente. Outras vezes é na instituição religiosa. Às vezes meu trabalho é tranquilo, minha família é tranquila, mas o meu grande desafio está na instituição religiosa. Primeiro, trabalhar a convivência com os irmãos que lá se encontram, que são muito diferentes de mim, e que muitas vezes ali eu me encontro num desafio, ou às vezes se o desafio não é pessoal, não é de relacionamento, mas é do trabalho, eu tenho que ter um desafio de moral, de conduta, de ética, de disciplina no bem, para eu bem desempenhar a minha função. Isso também exigirá de mim um esforço, uma dedicação, uma transformação moral. Então, essa lição está nos mostrando em que não preciso sair muitas vezes em busca de um local, de um momento, esperar se aposentar, esperar encontrar um local, uma instituição religiosa que ali eu sinto que eu faço parte, que é uma religião para mim. Não é eu esperar o momento ideal, depois de eu terminar um curso, de fazer alguma coisa, para iniciar o meu trabalho no bem, esperar ser chamada, convidada por Jesus. Simbolicamente aqui, Adélia sonhou com Jesus, mas muitas vezes nós também, nos momentos de sono, de desdobramento, os nossos benfeitores recobram de nós. Os nossos compromissos espirituais tentam nos acordar, nos despertar. É que muitas vezes a gente está tão materializado que nem sequer esse compromisso e essa responsabilidade a gente está aberto para verificar. E nós iremos desenvolver esse trabalho, esse serviço no bem, quando nós então vermos que precisaremos desempenhar, precisaremos ser bons onde estamos. Uma flor, ela se desabrocha e vemos a sua beleza e o seu perfume onde ela se encontra. Nós também temos que ser assim como uma flor, desabrocharmos, florirmos e exalarmos o nosso perfume onde nós estivermos. Tratar os nossos semelhantes como Jesus gostaria e como Ele faria dentro do nosso ambiente familiar, com os nossos familiares, principalmente os mais difíceis para nós,
e onde quer que nós estejamos, fazendo aquilo que nós necessitamos fazer, aquilo que ninguém faz por nós, que ninguém pode fazer por nós, é desempenhando bem e desempenhando os papéis que somos convidados a desempenhar dentro do nosso ambiente familiar, de pai, mãe, esposa, marido, irmão, tio, tia, primo, prima, avô, avó, cada um dentro do seu papel, aquilo que nós somos convidados a desempenhar. Se nós fizermos o nosso papel dentro da nossa família, já estaremos fazendo muito, porque se nós estamos ali para cumprir aquele papel, é porque aquele papel necessita ser desempenhado e necessita que alguém desempenhe e que seja você, porque ali você está para desempenhar aquele papel e aquela função, e que não será desempenhado por outra pessoa que não por você. Então, que nós estejamos sempre atentos a florir onde estivermos, a realizar o trabalho do bem por Jesus, onde formos convidados, onde a vida nos colocar, no local onde nós pudermos desempenhar, se é no ambiente familiar, no ambiente profissional, no ambiente religioso. E se for nos três que nós tivermos condições de desempenhar a nossa função, que assim seja, que nós possamos ser cristãos sempre onde quer que nós estejamos, porque nós somos a mesma pessoa. Temos que ser autênticos, temos que ser a mesma pessoa, onde quer que nós estejamos, e que os ensinamentos de Jesus sejam o mesmo, e que nossas ações sejam as mesmas, que nós não sejamos cristãos no templo religioso, sendo bons ali naquelas poucas horas de pessoas que não nos conhecem, não sabem quem somos. Então é mais fácil eu manter uma tolerância, um comportamento mais próximo ao adequado, do que num ambiente onde eu sou conhecido, onde as pessoas sabem os meus defeitos, onde dói o meu calo. Mas eu tenho que ser autêntico comigo mesmo, em todo lugar que eu vá. Eu tenho que ser cristão no mesmo ambiente de trabalho que me exige, muitas vezes, pelo comportamento dos outros, a ética moral, a conduta, ainda que os outros não ajam como eu. Que eu possa, então, ser esse anjo onde quer que eu vá. E ser anjo não é ganhar o título de santidade como se fosse uma luz que chega e eu me torno santo. Ser santo é estar a caminho da santidade. Eu me torno anjo quando eu estou no caminho da angelitude, quando eu estou preocupado, com muita vontade de mudar os meus pensamentos, sentimentos, as minhas palavras, as minhas ações. E as pessoas, então, reconhecerão em mim essa mudança. Pode ser que muitas vezes eu não seja... eu não tenho esse reconhecimento pleno das minhas boas ações na terra, mas com certeza eu terei o meu reconhecimento nos céus. Eu terei o meu reconhecimento por Jesus, se eu estiver nesse esforço de me tornar santo pelas minhas ações, palavras, sentimentos, pensamentos. Que então possamos nos tornar santos
um pouco mais a cada dia, e que o Evangelho de Jesus e esses momentos de Evangelho no lar possa nos tornar um pouco mais santo a cada novo ensinamento, que nós possamos entrar no caminho da santidade, promovendo essa mudança, essa transformação, essa reforma íntima dentro dos nossos corações, na nossa família e onde quer que estejamos, onde somos convidados a servir a nós mesmos, primeiramente, porque não temos como servir ao outro sem que primeiro sirvamos a nós, e depois aqueles que de nós necessitarem. Então vamos fechar os nossos olhos para a nossa oração. Divino amigo, agradecemos imensamente por mais esse Evangelho no lar, por mais essa oportunidade, por mais esse momento de aprendizado que nos ensinou a realizar em nosso lar há mais de 2000 anos atrás. No primeiro Evangelho no lar, realizado na casa de Pedro, onde então nos ensinou a realizar esse Evangelho no lar, em nosso lar, para beneficiar a nossa família e a nós mesmos. Agradecemos imensamente essa oportunidade que ainda temos de realizar esse Evangelho em nosso lar, de promover esses momentos de aprendizado, de harmonia, onde a nossa casa é higienizada dos pensamentos, sentimentos e emoções desequilibrantes que nós mesmos projetamos em nosso lar através dos nossos próprios desequilíbrios. É nesse instante também que é fluidificada a nossa água, colocando ali todos os elementos necessários para a nossa restauração energética da nossa saúde, principalmente os lares onde se encontram pessoas doentes. É colocado o remédio necessário nessas águas. Também é auxiliado todos os reinos que ali se encontram, todos os animais de estimação, todas as plantas e também todos os irmãos do mundo espiritual que necessitam de amparo, de auxílio e que são esclarecidos, socorridos e levados do nosso lar para a espiritualidade superior, onde serão amorosamente esclarecidos, amparados. Agradecemos, Pai, essa oportunidade do Evangelho. Pedimos para que consigamos manter sempre viva em nós essa vontade de nos transformarmos interiormente e dar-nos sempre perseverança para que consigamos promover em nosso lar esse momento contigo. Que assim seja. Uma excelente noite a todos, uma semana maravilhosa. Espero a todos até a próxima segunda-feira, com a graça de Deus. Um grande abraço e até lá. Ceareiros do bem, trabalhemos com amor, estendendo a amizade, amparando nosso irmão. Ó Mestre do amor, ilumina nossas mentes, plantando as sementes em nossos corações. Ó Mestre do amor, ilumina nossa estrada. É tão longa a caminhada, mas teremos que chegar. Caminhando com Jesus, renovando a esperança, aprendendo a cada dia como faz uma